Ainda de pé, irmãos, abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e vamos ler os primeiros 6 versículos. Diz assim: será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos falar com Deus. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos tão somente te ouvir nesta manhã. E para te ouvir, Senhor, nosso coração precisa estar descansado em Ti, aberto para Ti. Então, o que eu peço agora, Senhor, que cada irmão agora tenha condição de fazer isso. Descansar em Ti, deixar todas as preocupações de lado, porque o Senhor vai falar e vai nos conduzir ao propósito dessa mensagem, Senhor. Ajuda-nos a não sermos dispersos, mas ao contrário, que nós possamos captar e que essa palavra encontre terreno fértil em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode sentar, meu amado e minha amada. O título dessa mensagem desta manhã, é Cartas de Cristo. Hoje, se eu fosse falar para alguém, escreve uma carta para mim, você escreveu uma carta para fulano, eles vão rir de mim, vão perguntar de que século eu sou, né? Eu sou do século passado, não sei quantos são, mas eu sou. Vários são, né? Estamos apenas há 18 anos da virada do século anterior. Mas não se usa muito cartas. Então, o certo, de repente, dessa mensagem seria e-mails de Cristo. Mas tem um sentido, carta tem um sentido. É uma brincadeira apenas, mas eu não quero falar tão somente desse tipo, cartas, porque cartas eram usadas naquela época e nós vamos abordar um pouco sobre isso, mas o significado principal é o que está dentro de nós para ser transmitido. Quando nós falamos em cartas na Bíblia, nós lembramos, o nome foi até, mudado um pouco para ficar mais moderno, mas era epístola. As epístolas, e são as cartas, cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João, cartas a uma igreja, cartas a alguém. E essas cartas, elas tinham um propósito, e é disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e é disso que nós queremos falar nesta manhã. Nós estamos em Coríntios, na segunda carta, e Paulo estava escrevendo porque a igreja de Corinto estava com uma mania e adotando um sistema que até pouco tempo atrás, não muito tempo,
existia, e pode ser que exista hoje ainda em algumas igrejas mais tradicionais, no sentido não de tradicional que é contra o Pentecoste, tradicional, aquelas igrejas, né, que prezam, não, eu aprendi assim, vamos ficar assim, que é a carta de recomendação. A igreja de Corinto, para que alguém fosse lá falar, pregar, para que algum missionário passasse por lá, eles pediam uma carta de recomendação. E o apóstolo Paulo está condenando isso aqui, chamando a atenção deles, dizendo, vocês são hipócritas, o que é isso? As cartas de recomendação, alguém pode dar, e você conhece quem recomendou de repente? Me lembro que, quando eu comecei no meu ministério de louvor, isso já são passados 30 anos, eu via isso. Algumas igrejas eu só podia cantar se houvesse uma recomendação. Eu fui numa determinada igreja em Cachoeiro do Itapemirim, e lá souberam que eu estava lá, e uma outra igreja, alguém da igreja falou, vai lá na nossa igreja é uma igreja boa, uma igreja grande e tal, e eu fui lá. E cheguei lá nos conformes, de terno, como eu sempre cantava, de terno, eu sempre ia de terno. Se não precisasse de terno, eu estava de terno. Mas se precisasse de terno, eu estava de terno. Porque também via alguém voltar porque não estava de terno, não podia nem cantar, quanto mais pregar. Isso eu tinha visto. Então eu aprendi a lição e fiquei, né? E eu cheguei naquela igreja e a primeira coisa, avisaram ao pastor que eu estava ali, ó, o irmão Isaías Mendes está aí, e ele já estava sabendo que iria, senão ele também não permitiria, né? E eu sentei-me ali assim, e ele convidou para cá. E ele convidou, e eu sempre aprendi na Bíblia, Jesus, se alguém te chamar para uma festa, e a festa ali é uma festa espiritual, pega o último lugar, que aí o mestre de cerimônia vai te chamar para frente. Agora, se você sentar na frente, ele pode pedir para você sair daí e ir para lá. Também já vi acontecer. Irmão, você não senta aqui não, que aqui é o lugar do pastor tal, você vai para lá. E a pessoa com a cara de tacho, né? Mas eu sentei-me lá e ele pegou e fez um sinal, eu vi. E alguém disse assim, ele está perguntando se o senhor trouxe a carta de recomendação. Se o senhor tem uma recomendação aí. E eu já sabendo como era, eu tinha levado uma carta de recomendação de um pastor 5 estrelas da denominação deles. Não vamos citar nomes, tá, irmãos? E o pastor, se ele falasse assim, está indo aí fulano, eles não queriam saber de mais nada. Se o fulano é crente ou não é crente, se ele é batizado ou não é batizado, se ele fala em línguas ou não fala em línguas, se a vida dele está certa ou está torta. Não, a carta valia por tudo. A carta valia por tudo. E eu levei aquela carta. Quando eu levei aquela carta, perdão, irmãos, um detalhe aqui que está errado. Eu estava ali e eles me pediram uma carta para eu vir cantar aqui no altar. E eu mandei a carta. Quando ele leu a carta, eu estou olhando de lá porque eu sabia que a reação seria essa. Ele fez assim. E me botou do lado dele. Eu falei, ganhei o lugar por causa de uma carta. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui é que as cartas podem ser falsas. E já estava, ele diz aqui nos comentários, que já estava acontecendo isto. As pessoas estavam falsificando carta de apresentação para entrarem nas igrejas e espalharem uma doutrina diferente daquilo que Paulo tinha ensinado. E aí Paulo escreve para eles dizendo assim, gente, vocês estão se esquecendo, vocês estão pedindo cartas, vós sois as cartas. Mas cartas não escritas por letras, que algumas delas, o comentarista diz, que com o tempo apagavam as letras e eles falsificavam, mexiam em umas coisas, mas essas não foram escritas com sangue, está no coração, foi escrita por Cristo, é a sua vida, ela precisa ser uma carta. Eu quero falar nesta manhã então, sobre nós como cartas. Se nós, a maioria das Bíblias tem isso, você começa a pegar as cartas de Paulo, por exemplo. Como estamos falando de Paulo, estamos em Coríntios, vamos falar só das cartas de Paulo. Cada uma delas tinha um sentido, tinha uma conotação, tinha um propósito. Aos Coríntios, ele escreveu
disciplinando as doutrinas, que estava um negócio, eu acabei de dizer aqui, e outras coisas, isso é permitido, isso não é permitido, isso pode, eles faziam uma bagunça danada, é uma igreja que dava uma confusão, ele tinha que disciplinar direitinho aquilo ali, porque não era pastor ali, então ele era um apóstolo, e as doutrinas eram ensinadas, e muitas vezes por cartas, nós vemos aqui, todas as cartas, é assim que funciona, estamos assim. As cartas aos Romanos já tinham outro propósito, que essa é uma igreja que basicamente feita de gentios. Ela não era uma igreja feita de judeus, e tinha alguns judeus, mas a maioria. Então, ele tinha que disciplinar aquilo ali para que as pessoas não fizessem confusão. A carta aos Gálatas, então, é uma carta sui generis, é uma carta onde as pessoas se convertem ao cristianismo, e você veja lá, disciplinando e falando com Pedro também, eles querem que os rudimentos antigos sejam permanecidos, e eles não aceitam que aquelas novidades de vida sejam implementadas dentro da igreja. Se você quiser aprender, um dia estava conversando com alguém, se você quer saber como é que se ensina na igreja, vai para Timóteo. Ali, como é que é um obreiro? Pode ler 1º e 2º Timóteo, você vai saber como é que Paulo diz, como é que tem que ser um obreiro. E assim vai. O que são essas cartas? São a apresentação de Jesus, através de nós, às pessoas, crentes ou não. Se não são crentes, tem cartas de apresentação da salvação. E se são crentes, cartas onde diz, cuidado, você está se equivocando, você está indo por um caminho errado. Enfim, as cartas, ou seja, as nossas vidas têm um propósito de fazer crescer, de ensinar a verdade, de apresentar o plano da salvação e de dirimir dúvidas, de edificar vidas. Para que nós servíamos? Para isso, discipuladores. Então, o propósito da nossa vida, o propósito das cartas, é que nós deixemos que as pessoas enxerguem Jesus em nós. Para isso, a primeira coisa que precisa acontecer para você saber o que está numa carta, qual é? Qual é? Vamos pegar uma carta hoje, chegou uma carta para você. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para saber o que está escrito na carta? Você precisa abrir a carta. Você precisa abrir a carta. Então, a primeira coisa que Paulo fala é sobre a nossa vida ser uma vida aberta, de forma que as pessoas possam enxergar claramente na nossa vida aquilo que Deus está falando para eles. Mas isso é mais amplo do que algumas pessoas podem pensar e dizer. A nossa vida precisa ser um testemunho. Verdade, verdade. E há uns que dizem que também não é mentira e não está errado. Não, porque às vezes eu nem preciso falar, só com a minha vida, a pessoa vendo a minha vida, é um testemunho, ele se converte. Verdade. Mas e depois? Em que terreno ele vai ser cultivado? Em que terreno ele vai ser plantado? Através da carta. Eu sou uma carta, você é uma carta, somos cartas de Cristo. É o momento onde nós teremos coragem para dizer, não, está tudo errado, não é assim, é assado. Não é dessa forma, é desta outra forma. Mas muito mais que isto, dizer, é a pessoa ver o agir de Deus na nossa vida. Porque eu posso impressionar, eu posso trazer aqui pessoas que impressionem, eu posso fazer um curso de impressionamento, posso fazer um curso e impressionar os irmãos saem assim, que é isso? Não. Existem alguns povos que gostam de impressionar, né? E para começar um culto eles impressionam, aí soltam luz e tal, e as pessoas gostam daquilo. E há outros que aquilo não faz nada.
São formas de impressionar. O que eu estou falando é da impressão interior. Eu sempre gostei de uma palavra que eu ouvi há muitos anos de um pastor me aconselhando e falando: procura estar perto de pessoas que você vê a mente de Cristo neles. Ou seja, procura estar perto de pessoas onde você vai ver Cristo agir. E como é que Cristo age? Você vai ver pessoa que tem fé, que tem palavras para cima, que tem palavras de autoridade, que se desviam do mal, ok? Mas mais do que isso, mais do que se desviar do mal, desviou do mal e foi para onde? Nós precisamos ser cartas abertas. Carta onde as pessoas conseguem ler tudo aquilo que Cristo está falando para nós. E para sermos abertos, nós temos que viver a carta. Nós temos que viver a carta. Conta-se que um amigo mandou uma carta para um outro amigo, não botou no correio, entregou: você está indo para lá, entrega essa carta para fulano. E na carta dizia para esse amigo, ele dizendo para o amigo dele: você toma cuidado, porque você está sendo ameaçado de morte por fulano. Abre o seu olho. E aquele amigo esqueceu de entregar a carta. Passado algum tempo, ele lendo o jornal, soube que o fulano morreu, que aquela pessoa matou. Ele disse: não adiantou nada, a carta estava fechada, não entregou, não foi lida. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes nós somos cartas fechadas. Pastor, agora eu posso citar o nome. Pastor Carlos Goulart, um amigo nosso da Assembleia de Deus em Atlanta, Estados Unidos. Ele, antes de ir para lá, tivemos contato com ele em Portugal, ele foi missionário lá, depois nos Estados Unidos, em Nova York, naquela área ali, e eu ia muito à igreja dele, muito querido. E ele vem de uma igreja, Assembleia de Deus, em Minas. Ele disse que um dia ele era garçom num lugar, ele era gerente de um restaurante, e chegou uma família e comeu ali, gastou, e na hora de pagar, eles se lembraram de que não tinham, eles viram que eles não se lembraram de levar o dinheiro, o cheque, deixou a carteira em casa. E eles ficaram numa situação, meu Deus, e chamaram o garçom e disseram: eu não tenho aqui, mas eu posso assinar um papel aqui? E eu volto para pagar amanhã. Só um minutinho, eu não tenho essa autorização. Eu vou chamar o meu gerente. E chamou o pastor Carlos Goulart, que não era pastor ainda na época. E o pastor, ele contando esse testemunho, viu, irmãos? Por isso que eu posso contar, porque ele já contou para... E aí ele chegou: pois não, qual é o problema? O problema é que eu consumi aqui e agora eu esqueci minha carteira, não tem como pagar. Mas eu posso deixar um relógio? Não, só assina aqui, só volta depois e paga. E aí aquele moço voltou depois e pagou. E aquele moço, conversando com ele, ele disse assim: tem uma pessoa aqui no restaurante que falou de Jesus para mim, e etc e tal, e era acho que uma cozinheira, alguma coisa assim, e ele ficou tão entusiasmado que aquela pessoa falou de Jesus, e ele então vai na igreja, mas ele não conta isso para ele antes. Ele vai à igreja. Quando ele chega lá, ele vê o irmão Carlos, e o irmão Carlos disse: o senhor por aqui? É uma irmã que me falou, uma pessoa aqui da igreja, ela trabalha no meu restaurante, o senhor é crente? Sou. Olha, mas eu não sabia, e eu nem sabia que ela era crente, e ela não sabia que eu era crente. Cartas fechadas. Cartas fechadas. A primeira coisa que a carta precisa ser, a nossa vida precisa ser aberta, no sentido de Jesus transparecer-se na nossa vida. E muitas vezes nós pensamos que Jesus só vai aparecer quando eu falo assim: ó, o Senhor é o meu pastor, ou Jesus te salva. Não, ele aparece na nossa vida muitas vezes com a gente exortando e dizendo: eu não faço parte disso, eu não gosto disso. E não gosto disso por quê? Não gosto porque não gosto, não gosto porque Jesus mudou a minha vida. E não fala mais nada.
E Jesus mudou? Mas como é que é isso? Aí ele está perguntando. Então, sabedoria para pregar, para falar, para testemunhar, para evangelizar. Cartas abertas. A segunda coisa, para sermos cartas de Cristo, nós precisamos ser cartas legíveis. Eu fui comprar um remédio agora há pouco, e a médica escreveu lá um negócio, viu, doutores? E aí eu tive uma curiosidade de perguntar na farmácia assim, você fez curso de entender letra que não se entende? E ela riu, nós já estamos acostumados. Mas você não tem medo de pegar assim, ou seja, um remédio que é parecido, o nome tem isso, não tem? Nomes que são parecidos, mas são para outras coisas. Então, ela diz assim, mas a gente tem que prestar muita atenção, tem que olhar bem. E se você não prestar atenção, pode acontecer um erro? Pode. Já aconteceu? Já. Você imaginou, irmão? Tem um remédio ali, eu vou ser simples. Tem um remédio ali que me diz que é para prender o meu intestino, e tem um outro que é parecido que é para soltar. Você imaginou, irmão? Coisa simples. O que significa eu ser uma pessoa legível? A pessoa pode olhar para mim e não ter dupla interpretação. Uma hora ele me vê crente, uma hora ele me vê descrente. A vida legível do crente é a vida de sim, sim, não, não. É a vida que ela só pode ser diferente por uma razão. Oi, pastor, agora eu vou anotar aqui, porque agora só abalou a minha estrutura aqui, minha teologia. Ela só pode ser diferente numa circunstância. É que hoje você está diferente de ontem, porque hoje você está melhor que ontem. Se não for nessa, não tem que ser. Elas precisam ser legíveis no sentido da pessoa ver Cristo e entender Cristo, mas muito mais do que isso, saber o significado daquilo na nossa vida. Por quê? Sabe, irmãos, nós temos a mania de achar que as pessoas vão entender o que as pessoas falam conosco. Quer ver um exemplo? Eu fui comprar um dia um alarme para minha casa. E a pessoa falou assim, isso aí é bom porque tem o CQU, e o CQU ele pega o TRC, e o TRC impede isso assim. Agora, se você pegar o TPT, aí eu falei assim, aqui, você está vendendo para quem? Não, desculpa, é o hábito. O hábito. O nosso hábito, às vezes nós entendemos tanto, e queremos que as pessoas de fora entendam como nós estamos entendendo. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz que assim que nós temos que orar a Deus e pedir que o Espírito Santo nos dê sabedoria de como falar. Uma carta ilegível é uma carta quando nós não sabemos falar, falamos pela metade ou falamos uma linguagem que a pessoa não está acostumada. Chega para um ímpio que nunca ouviu direito o Evangelho e diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Ele não vai entender muito bem. Ou então, uns como tem o hábito de dizer, só o sangue, hein? Só o sangue. O cara, está querendo me matar. Ele vai arrancar a faca aqui, vai me esfaquear, vai sair o sangue, porque vai ter que ter sangue. Ele está dizendo só o sangue. São linguagens que se você falar para mim, eu já entendo, só o sangue. Ele está falando só o sangue de Jesus, porque ele é o que purifica e tira o pecado do mundo. Eu sei tudo que você falar sobre o sangue, eu vou saber. Tudo não, eu vou entender. E você falando para o ímpio, ele não vai entender. Outra coisa é quando nós, como cartas de Cristo, queremos que as pessoas sejam como nós já somos há 20 anos, em 30 segundos, em 1 minuto, em 5 minutos. Você não está entendendo? Não é possível que você não está entendendo. Você não está entendendo? Filipe é mandado por Deus, por Jesus, levado ao Espírito Santo, até o deserto. E lá, o propósito é que ele explicasse aquele homem tão importante na vida do Evangelho. Não temos nenhuma dúvida de dizer que o Evangelho na África é grande hoje por causa de uma vida.
aquele homem que tomava conta dos negócios, o etíope, os negócios da rainha de Candace. E ele chega perto do carro, o Espírito Santo fala para ele, pergunta se ele está entendendo. E ele disse: você está entendendo o que você está lendo? E ele então diz assim: como eu vou entender se não tem quem me explique? Ali estava uma carta, Filipe era uma carta, era ou não era? Mas até então ele não estava sendo aberto. Agora ele abre, como se ele dissesse: eu vim aqui para isso, mas faltava dizer: você precisa ser legível, e ser legível é fazer com que a pessoa entenda. Agora, irmãos, se nós somos cartas de Cristo, nós temos que agir como Cristo. Para uns, meia palavra basta, para outros, nós temos que explicar melhor. Para uns, nós temos que ir por aqui, para outros, por aqui. Para uns, você pode dizer: você sabe que se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno? Para outros, você não pode dizer isso. Você sabe que se você não aceitar Jesus hoje, você pode morrer? A pessoa sai dali e vai para o hospital e diz: eu estou com mal súbito. Uma pessoa diz que eu posso morrer. Para outros, você só pode falar se for assim. Pastor de Teresópolis, que esteve aqui pregando, pastor Sidaco, ele contando que ele estava evangelizando uma pessoa, mas uma pessoa daquela que dizia: essa pessoa tem que ir com muito tato. E ele vinha no gabinete dele aos dias de semana, ele conversava, evangelizando, dando uma volta por trás, porque aquela pessoa se assustava, como um bichinho assustado. E ele achando assim: esse aqui é o jeito dele. De repente bate na porta um obreiro dele: dá licença, o senhor está ocupado? Não, eu estou aqui numa conversa aqui com fulano e tal. Esse é o fulano tal, estamos aqui trabalhando ele para Jesus. Esse aqui é o nosso obreiro, diácono. Aí ele de lá para assim: já aceitou Jesus como seu Senhor Salvador, meu amado? Se não aceitar, não tem jeito, vai direto para o inferno. Diz que o pastor, ele contou isso aqui no púlpito, quantos se lembram disso? Aí disse que o pastor baixou a cabeça: perdi a ovelha, perdi. Fechou a porta, aquele cara pegou, olhou para ele, e então agradeceu, daí a pouco, voltou, primeira vez, entra na igreja, que ele não estava vindo, só estava vindo no gabinete do pastor: pastor, eu quero aquele negócio de morte, eu quero saber, eu não quero ir para o inferno, me fala tudo, eu quero esse Jesus maravilhoso. Aí disse: pronto, estragou, confundiu, abalou a minha estrutura teológica. Para uns você pode dizer, para outros não pode. Só estou dando um exemplo. Para outros você vai dizer isso, ele vai se assustar, vai correr. As cartas legíveis são você representando Jesus, a pessoa tem que ler Jesus em você, tem que olhar ali e ler Jesus em você. Quantos entendem isso? Digam amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Aí, de repente... Agora, finalizando, para nós sermos uma carta de Cristo, nós precisamos de trazer boas notícias. Vou repetir, hein? Para sermos cartas de Cristo, nós temos que trazer boas notícias. Por quê? Porque o Evangelho significa, traduzido, boas novas. E boas notícias não significa dizer assim: como é que está a sua vida? E minha vida está uma desgraça, eu estou devendo todo mundo e tal. Ontem mesmo eu tive que roubar para pagar um todo. Fica assim, não, bobo, é assim mesmo. Jesus te ama, Jesus é bom. Eu tenho uma notícia para você: você vai ganhar 1 milhão. Você quer notícia melhor que essa, irmão? Vou ganhar 1 milhão? Quanto você deve? 700 mil. Vai ganhar 2 para sobrar. Isso é uma notícia boa. Mas não é disso que ele está falando. As boas novas é o Evangelho. E o Evangelho é aquilo que transforma. É aquilo que diz assim: cessa agora essa sua vida, e eu vou te dar uma novidade. Se você fizer isso, você vai ter vida. Agora você está indo para a morte. Eu quero incentivar os irmãos que venham à noite e que tragam mais alguns. Hoje a mensagem da noite é muito interessante, a mensagem que Deus me deu, mostrando como é que nós podemos, sem querer, estarmos
investindo para irmos para o inferno, sem perceber. Vocês vão ver isso. Que coisa tremenda, que há um investimento. Quando a palavra de Deus diz trabalhai a vossa salvação, não é no sentido de fazer qualquer coisa para que você seja salvo. Trabalhar é viver. Tem até uns que dizem, o que você está fazendo? Você está colocando tijolinhos? Manda um tijolinho. Quando você fez isso, manda um tijolinho para o céu. Não, irmão, isso é uma brincadeira, você não tem que mandar tijolo para o céu. Jesus disse que já preparou o lugar, está lá. Tá? Mas você tem que fazer alguma coisa que te leve e que te capacite, como você está honrando aquilo que Jesus já fez por você. É isso, ou dar testemunho de Jesus. E muitas vezes nós estamos dando testemunho do inferno e não percebemos. Sem ferir a ninguém. Isso é que é difícil entender. Mas isso é para de noite, viu, irmãos? Aguarda aí, depois vai vir a mensagem. Céu ou inferno? Onde é que você está investindo? Deus me livre, eu estou investindo no céu. Você é que às vezes pensa, sem querer você está investindo no inferno, e não sabe, sozinho, sem desagradar ninguém. Então, ele precisa trazer boas novas do evangelho. Há uma diferença do evangelho e igreja. Epa, pastor. Sim, o evangelho vem antes da igreja. A igreja é formada de pessoas que aceitaram o evangelho. A igreja, um dia falaremos sobre isso com mais detalhes, a igreja é a igreja de Cristo formada somente para aqueles que foram salvos. Não existe igreja para quem não é salvo. E é a igreja que vai subir, mais ninguém. Vai subir no arrebatamento. Mais ninguém vai subir, é a igreja dele, a igreja de Cristo. Já pregamos isso aqui em algumas cartas da igreja da Ásia. Então, trazer boas notícias é trazer libertação, por exemplo. Eu preciso ser uma carta aberta, que as pessoas que estão precisando de libertação me encontram e veem em mim a possibilidade de Jesus libertá-lo. Olha só, cuidado para você não ser uma carta falsificada. Uma carta falsificada é aquela onde você se coloca no lugar de Jesus e você liberta, você cura, você faz. Aí o diabo, para te dar uma rasteira, não custa muito. É rapidinho você vai cair. Mas as pessoas têm que ver em mim a possibilidade de Cristo fazer. Que eu seja um canal. As boas notícias são notícias que mudam o estado de vida das pessoas. E nós temos feito isso, irmãos. As boas notícias são as boas novas, e muitas vezes nós estamos dando as más novas. Quando nós aceitamos que pessoas que estão erradas, fiquem erradas por causa da nossa amizade, isso é uma carta errada, endereçada errada. Você prefere o quê? Ficar cheio de pessoas ao seu lado por causa de uma carta falsificada, adulterada, de recomendação? Você não tem recomendação de Jesus? Por que você não tem? Porque você não tem uma vida com Jesus. Então essa carta sua é adulterada. Você é uma pessoa adulterada, uma pessoa falsificada. Agora você está cheio de amigos. Agora, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Ele vai te cobrar essa carta. E pode ser não, será muito pior. Nós precisamos trazer a esperança. Nós não temos trazido, às vezes, irmãos. Nós temos negado fogo. Nós temos deixado de falar. Às vezes, irmãos, eu estou estudando, aí Deus me dá uma mensagem, não, mas essa está batendo muito. Aí eu largo essa aqui, vou deixar isso para outro dia, vou deixar passar um tempo. Um dia eu falei com a Vera, eu quero aqui uma mensagem, eu estou orando, me ajuda a orar, para Deus me dar uma mensagem para cima, alegre. E ela falou assim, vamos orar, fala, eu tenho uma mensagem assim e tal, mas não chegava, eu virava, caía na mensagem de exortação. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco eles vão achar que eu sou o pastor que bate, pastor martelo. Tem o Marcelo e tem o martelo, né? O martelo é aquele que bate toda hora, mas não é a intenção, e não é bater. Eu tenho aprendido que é preferível
eu ser exortado do que eu ser acariciado e bajulado. Aliás, em Provérbios fala, cuidado com os bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Como é que você se sentirá se ao chegar lá no final e alguém dissesse assim, tem isso, isso, isso? Quem falaria isso? É o seu amigo. Você, puxa vida, ele esteve comigo o tempo todo, não me falou. Ele não me trouxe essas boas novas. Quantas pessoas, eu não sei se vocês conhecem, eu conheço algumas, conheço mesmo, que iam suicidar-se, que iam tirar a sua vida e deixaram de tirar porque conheceram as boas novas. Vocês conhecem? Alguém que abortou o ato de suicidar, de tirar a sua vida? Eu conheço algumas. Não necessariamente de ver fazer isso, mas de contar. Eu ia me matar e tal, aí chegou uma palavra, ouvi isso assim, ouvi uma pregação, ouvi um testemunho, recebi um folheto, uma carta aberta. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que ser uma nova criatura. Como é que eu vou passar um texto para alguém que eu não tenho escrito em mim? Uma pessoa que busca um novo céu e uma nova terra. Uma pessoa regenerada. Uma pessoa que está disposta a abrir mão de coisas artificiais para pegar coisas reais. Isso é uma pessoa pronta a trazer boas notícias. Irmãos, eu não gosto do termo perdi, né? Que quem perdeu não fui eu, quem perdeu foi a pessoa. Mas eu já perdi aqui algumas pessoas que estavam chegando para a igreja. Já perdi uma ou duas durante o Connect, que é o curso, já novinho, curso que tem menos de um ano, para entrar e no Connect, pastor, eu pensei melhor, porque ele viu que talvez fosse mais estreito, que ele estava pensando que fosse largo, mas nem conversou também, não quis dizer, não, eu prefiro, quem sabe. Me ligou há uma semana e pouco atrás, estava no meu dia de folga aí, e me ligou, eu estava lá na rua, eu e minha esposa, e uma pessoa, e uma família, e dizendo, pastor, eu preciso conversar, eu estou sem igreja, e eu gostaria, o senhor me atenderia? Um dia, com o maior prazer, irmão, você já está sem igreja? Estou eu, meu esposo e meus 2 filhos jovens. Falei, está bem, vamos marcar. Vamos, o senhor pode marcar, o senhor e a pastora, marcar comigo, e com prazer. Mas antes, deixa eu te fazer umas perguntas. E começou a fazer as perguntas. Falei, olha, eu não tenho muito, eu estou na rua, mas vamos lá, o que é que você quer saber? Não, porque eu já, né? Aí fez uma pergunta, eu respondi, fez outra, eu respondi. Opa, estou gostando. Aí eu falei, vai chegar um momento que ela não vai gostar. Se eu estou gostando, então ela está vendo. Eu quero ver alguma coisa que eu goste. Se eu gostar 100%, se eu gostar 90%, eu imaginei. Né? E eu já quase que sei a resposta qual foi. Mas uma das perguntas, sabe quando a pessoa fica muda do lado de lá? Alô? Estou ouvindo, pastor. Ah, pensei que o telefone tinha saído. A pessoa não respondeu na hora. Como é a tua igreja? Como é que é isso? Como é que ele está? Como é que age assim? Como é que age? Não, pastor, porque eu sou muito transparente. Aí quando a pessoa fala assim para mim, irmãos, me enche de alegria, porque agora eu vou ser transparente e meio. Porque a pessoa então também tem que ser, não é verdade? Então vamos lá. Eu gosto de saber, comigo é pão, queijo. Eu falei, manda o pão que eu como queijo. E ela fez uma pergunta. Eu disse assim, olha só, irmã, aqui não é assim. Aqui é assim, nós temos essa visão. Ah, sim, entendo. Aí passou a falar que bom, passou a falar entendo, compreendo. Então está marcado, já estava marcado ficou. No dia de manhã me ligou desmarcando, dizendo que tinha um impedimento, mas que amanhã ou depois, isso era quarta passada, não essa agora, outra,
amanhã ou depois eu reformo. Aí não falou mais nada. Quando foi na quarta seguinte, que foi essa agora, uma semana depois, eu mandei a Amada pode estar sem graça e tal, aquele dia eu tinha gravado, hoje eu não tenho, mas eu tenho amanhã, depois se a irmã quiser. Ah, sim, eu viajei, mas pode deixar, vou marcar. E já tem mais uma semana de novo. Pode ser o que eu estou pensando, pode ser o que eu não estou pensando, não sei. Mas eu apresentei boas novas. Em momento nenhum, o apóstolo Paulo falando lá em Atos, ele diz assim, eu tenho Deus como minha testemunha, que eu nunca deixei de falar a verdade para vocês. Em momento nenhum, ele dizendo para as igrejas que eu deixei de prevenir e falar. O que Deus me mandou falar, eu falar. Então, irmãos, uma coisa eu quero ir para o céu, e no dia da minha morte eu não quero ter nenhum momento de dizer, eu quero pedir perdão por uma coisa que eu tinha que falar, não falei. Eu preciso falar das coisas de Cristo. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu quero falar dos milagres de Jesus que Deus tem feito aqui nessa igreja. Eu quero falar das transformações que Jesus tem feito aqui nessa igreja. Mas eu quero também falar das correções que precisam ser feitas. Eu preciso falar dos puxões de orelhas que foram dados e que deram resultado. Graças a Deus. Nós não podemos, irmãos, ser cartas fechadas. Nós temos que ser cartas abertas, cartas legíveis. Não tem alguém que diz assim, minha vida é um livro aberto. A minha vida é uma carta aberta, legível. Se você pode dizer isso, você está no caminho certo. E Deus não vai puxar a tua orelha, ao contrário, Ele vai te mandar mais linhas, mais letras, para que você possa. Mas muitas vezes nós não somos usados, porque Deus percebe que Ele nos manda a carta, ela sequer é aberta. Deus quer que nós sejamos cartas abertas, legíveis e que tragam boas novas. Eu normalmente de manhã, a não ser um assunto ou outro, é uma mensagem mais para o coração, para doutrinar a igreja, mas eu senti vontade de orar agora nesta manhã, só uma oração. Uma oração para que Deus escrevesse com sangue ou reavivasse aquilo que está apagado no seu coração, para que você seja uma carta aberta para todos que estão ao seu redor. Quem sabe há na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, alguém que está precisando demais de uma carta aberta. E vou te dizer, se você não apresentar a sua, o diabo vai apresentar a dele. Quem sabe você não fez isso ainda porque você não sabe fazer, você está preso a alguma coisa, você precisa disso. Mas quem sabe também você está perfeito, não está tudo bem, só que você não tinha atentado para isso. Opa, eu tenho uma carta, eu só preciso abrir e entregar. Eu sei fazer, eu tenho aprendido, eu tenho estado aqui, que bom, eu vou me doar mais. Se você está numa dessas situações, não importa qual seja a situação, eu quero orar pela sua vida. E eu quero pedir que aqueles que querem essa oração, digam que querem. E para dizer que querem, você pode falar eu quero, ou pode levantar uma mão, ou pode dar 3 pulinhos, pode sair do lugar, pode vir no altar, eu vou escolher o seguinte, os que querem essa oração. Pastor, oração, manda. Oração é coisa boa, pastor, manda. Todos nós queremos. Não estou falando isso. Estou perguntando, quantos querem ler essa carta que eu estou dando agora? E que precisam, e reconheceram, eu preciso sair deste lugar e andar um pouco mais. Se você está nessa condição, você vai ficar de pé, os demais vão ficar sentados. Aí mesmo, não precisa vir aqui ao altar. E eu vou orar pela sua vida.
E eu não tenho a menor dúvida que o Senhor vai começar a abrir cartas na sua vida que você talvez nunca tenha imaginado. Você vai tomar cada susto do que o Senhor vai te usar. Pai, em nome de Jesus, olha quantas cartas mandadas por Ti, Senhor. Nenhuma delas é falsificada, porque o Senhor é quem as está enviando. Pai, então agora, algumas podem estar um pouco ilegíveis, estavam guardadas, a tinta sumiu um pouquinho, outras podem estar fechadas, e precisam ser abertas. Outras, Pai, não têm coragem de dizer as boas notícias, porque a sua vida está precisando de cura e libertação. E eles não querem dizer, porque ao dizer as pessoas vão atacá-las através do diabo, dizer, mas você, eu nem sabia que você era crente. Pai, que essas vidas sejam, todas elas, as que estão fechadas, as cartas, as que estão com as letras apagadas e ilegíveis, então, e as que estão sem boas novas. Eu quero pedir agora, Senhor, entra com uma providência sobrenatural, em nome de Jesus, e vem agora e faz novas todas as coisas, faz novas todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, com sangue, escreve nos corações dos teus servos as letras que precisam ser ditas, vistas, entendidas e recebidas como boas novas, novas de salvação, de libertação. Em nome de Jesus. Amém. Uma oração simples, que se você pegou e disser, eu quero, agora você pode ter certeza, a partir deste momento a responsabilidade é sua, a carta é você, está contigo, já despachou do céu. Deus abençoe a sua vida, pode sentar.